Não sei se vocês já repararam, mas praticamente todos os vídeos desse canal têm uma coisa em comum, o que no caso é o fundo dos vídeos, ou melhor, aquele jogo de fundo dos vídeos, o que dependendo do vídeo esse jogo de fundo acaba sendo diferente. E em meio aos jogos que eu uso de fundo, teve um que me trouxe um sentimento realmente especial por ele, um jogo que pode parecer simples se visto de longe, mas que quando visto de perto, torna-se uma experiência única. Opa, tudo bom então? Pra quem não entendeu ainda, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Abzu, um jogo que é bem simples, mas que traz junto de si uma grande experiência reflexiva, o que não é pra menos, até porque ele tem muitos elementos que transformam a sua história simples e monótona em algo especial, algo que faz todas as pessoas que jogam aquele jogo sentirem um certo apreço pelas pessoas envolvidas nela. Em muitos jogos de aventura, o personagem principal é citado como alguém com uma história interessantíssima e uma carga emocional enorme, e junto disso vem o que eu gosto de chamar de ponto de partida, um fato, um acontecimento que inspira o nosso personagem a seguir um determinado caminho, mas isso não acontece em Abzu. O que temos aqui é um personagem simples, uma mergulhadora, seu nome específico, que está no mar e resolve explorar os mistérios que este pode esconder. E sinceramente, eu gosto muito disso. Eu não sei vocês, mas eu realmente sinto algo diferente aqui. E eu entendo que existem casos onde esse tipo de situação é criada e não funciona, como é o caso do Death Stranding. Mas existem situações que são tão bem adaptadas que nos fazem sentir um apreço enorme por um personagem que nós mal conhecemos e pela história do lugar onde ele está, o que é o caso de Shadow of the Colossus e o caso do próprio Abzu, que nos traz uma relação de preocupação com a personagem pelo enredo que a história toma em seu decorrer, ainda mais com a relação que a personagem e nós que estamos jogando criamos ao longo dessa experiência com um dos seres que habitam naquele lugar. Durante determinada parte da exploração, encontramos o ser que vai ser muito importante para o entendimento do lugar onde estamos, um ser que desde o princípio dos tempos traz a nós seres humanos um certo medo. Esse ser é o tubarão, que em Abzu é visto como um guia para nós. Ele nos mostra o caminho que temos que seguir para avançar no jogo. Ele nos conta um pouco da história daquele lugar, mostra o que tem de bom e ruim ali, e isso tudo sem dizer uma palavra. O que se dissesse ia ser bem estranho. E agora falando sério, é muito legal essa experiência que o jogo nos traz, porque normalmente o personagem principal seria apresentado a alguém que explicaria o que nós jogadores precisaríamos saber, e isso aqui não é necessário. E como eu já tinha dito, eu consegui entender muito do que o jogo queria me transmitir sem ouvir uma palavra, mas isso não significa que o jogo não tenha som. Na verdade, ele é inteiramente carregado de uma trilha sonora impecável que cria todo o sentimento do jogo. A alegria, a tristeza, a raiva e até o medo são criados pela trilha sonora. E aqui isso funciona muito bem, bem demais para falar a verdade. E pode parecer que não, e pode parecer algo simples, mas grande parte da experiência que nós enquanto jogadores vemos aqui vai ser criada ou muito bem sustentada pela trilha que é inserida. Ainda na parte técnica, uma coisa que se destaca aqui é o desenho do jogo, que mesmo na simplicidade se mostra muito decente, e acaba que essa simplicidade também é algo específico de Abzu, porque existem situações em que as coisas são simples e mal feitas, mas isso não existe aqui. E eu não sei se essa simplicidade veio do próprio game ou se isso aconteceu por alguma limitação de orçamento, mas dependente de qual seja o caso, os artistas que trabalham aqui sabem muito bem usar a simplicidade a favor do que eles estão fazendo. Outra coisa que os criadores souberam fazer muito bem foram as artes que vimos durante o jogo, o que, para quem não sabe, em alguns lugares, mais especificamente em uns tempos embaixo d'água, é possível ver alguns desenhos que, se forem vistos superficialmente, não trazem muita notoriedade para a história, mas que, quando vistos de forma minuciosa, servem como uma explicação para muitas coisas, ou para a criação de muitas teorias sobre o lugar onde estamos explorando, principalmente teorias, já que esses desenhos em muitos casos são enigmáticos e posicionados para fazer com que nós nos questionemos a todo tempo sobre aquele lugar, sobre as pessoas ou as coisas que passaram por ali, sobre o que aconteceu para que aquele ambiente ficasse da forma que ele está atualmente. E é incrível pensar que isso tem muita relação com a nossa sociedade, já que existem muitas imagens que nos contam a história de um lugar. Um exemplo disso são os desenhos dos Homens das Cavernas. E falando de teorias, uma coisa que não falta em Abzu é teoria. O jogo em si é uma teoria completa, e no meio de tantas teorias, até mesmo eu desenvolvi a minha. Bem, pelo menos eu penso que é a minha. Se alguém já tiver feito uma teoria igual ou parecida com essa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Mas vamos lá. A teoria começa assim. No começo de Abzu, temos a mergulhadora, o sentimento humano, a ambientação do lugar onde ela está. E do outro, a gente tem o tubarão, o ser responsável por guiar o nosso caminho durante a experiência. E eu acredito que esse tubarão representa o espírito do mar, que está precisando da nossa ajuda em algum problema, que precisa restaurar seus pontos espirituais e que usa da figura de um tubarão, um animal imponente e poderoso, para nos assustar e também para nos proteger em momentos difíceis. E esse mesmo tubarão nos revela os perigos daquele lugar, nos mostra o que as pessoas que passaram por ali fizeram com o ambiente espiritual do mar e nos faz uma oferta: salve-nos.
e em troca, nós abriremos nossas portas para que você possa conhecer a nossa história. E agora, saindo do meio das teorias, uma coisa que se destaca muito no universo de Abzu são as interações que a mergulhadora tem com os animais. E quando se vê em mente a interação de humanos com animais, muito se é pensado em formas de fazer essa interação parecer natural. E aqui, isso é bem natural. Porque desde o começo, o jogo traz situações onde o jogador cria conexões com os animais daquele ambiente. E uma coisa que me faz pensar muito é que mesmo sem a explicitação da ligação que vamos ter com os animais, o jogo traz em pequenas coisas a percepção da necessidade de se ter elas. Mas é claro que todo bom jogo traz junto de si uma trama carregada de tristeza e sofrimento. O que eu não vou citar a trama aqui para você não perder a sua experiência com o jogo, mas eu posso dizer que ela traz uma enorme carga emocional, ainda mais quando você chega em uma determinada parte do jogo em que você entende o que você está fazendo ali. E sim, se você é o tipo de pessoa que gosta de saber os objetivos diretos da sua trajetória do game, eu sinto te informar, mas o jogo não vai deixar isso claro para você no começo. E mais uma vez eu preciso dizer, isso funciona muito bem, e eu não consigo pensar naquele jogo sem essa aplicação enigmática. E em meio à história marcante e enigmática de Abzu, se é criada uma dúvida. Quem é o vilão de Abzu? Quem é a pessoa que faz a maldade naquele jogo? E é realmente uma dúvida válida, já que de tempos em tempos o jogo muda a perspectiva de quem é a representação de um vilão na história. E eu nem preciso dizer o quanto isso acrescenta para a experiência do jogador, porque aqui a enigmática, ou terror se você preferir, é muito bem trabalhada. E essa mudança de cenários, e até mesmo de ideais, é muito bem redigida. Você realmente sente a mudança no pensamento da personagem e até chega em determinado momento a mudar o seu próprio pensamento. Mas tem uma questão, o vilão aqui é interpretativo. O que isso significa? Significa que existem diversas visões possíveis desse vilão. E é isso que deixa ainda melhor a experiência do game, já que o jogador tem a liberdade de imaginar cenários, formular ideias e criar suas ideias durante o segmento da história. Olha, durante toda a minha vida eu já tive o prazer de jogar diversos jogos, e eu já até citei alguns deles aqui no canal, mas esse jogo em específico me trouxe uma sensação diferente da dos outros que eu já joguei, o que não é pra menos, dado o fato de que esse jogo mescla o desenho e a animação gráfica com o bom desenvolvimento de uma história, e essa mesclagem cria algo que, pelo menos pra mim, não é um jogo, mas sim uma experiência. Mas bem, eu acho que é isso. Eu tava bem animado pra falar desse jogo por conta da experiência que eu tive jogando e principalmente pelo desenvolvimento da sua história. E como eu já disse, esse jogo é tão bom que ele pode ser usado de diversas formas, desde a recriação até o uso dele para fundo de vídeos, o que no caso é o uso que eu trago para ele no canal. E o que torna esse jogo ainda melhor é a simplicidade complexa que ele traz, tanto no seu desenvolvimento, tanto na sua história. No mais é isso. Caso você queira comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para usar a aba dos comentários. Valeu e até a próxima!